Fala galera, começando mais um Take 23, eu sou Samuel Victor e hoje eu tô aqui pra falar de Coringa. Eu tive o privilégio de assistir antes da estreia. Eu queria agradecer inclusive o convite da Warner Pictures Brasil e também do Espaço Z que permitiram assistir esse filme aí antes da estreia, antes de todo mundo, pra poder fazer esses comentários. Foi uma experiência aí tanto, e aqui pode ficar despreocupado porque não tem spoilers, eu vou dizer o que eu achei, quais foram as minhas primeiras impressões, então pode ficar tranquilo. Sem mais enrolação, bora pro vídeo, chega aí. Antes de mais nada, eu já queria dizer pra todo mundo que pode ficar despreocupado porque o filme é incrível. Então todo aquele hype que foi criado com as artes de divulgações, com os trailers que foram liberados, foi realmente uma grande surpresa, uma surpresa extremamente positiva, principalmente vindo da DC. Então todo aquele hype é justificável sim, porque o filme tá surpreendente, tá sensacional. E eu acho que você fazendo uma origem totalmente diferente dos quadrinhos, mas trazendo leves referências também às HQs, não desconsiderando tudo, mas trazendo uma origem voltada só para esse universo criado nesse filme aqui, funciona muito bem. E eu acho que esse é um dos pontos fortes, criar uma origem que se encaixe dentro desse roteiro e não adaptar diretamente aquilo que a gente vê nas HQs. Do início ao fim é uma história sensacional. Ele tem um começo, tem um meio, tem um fim, não tem histórias, gatilhos e pontos que levam a outras histórias, deixando pontos ali e coisas abertas para que no futuro sejam respondidas. Não, ele se resolve agora e explica tudo da maneira mais incrível possível. Nós temos uma entrega absurda de um ator, o Joaquin Phoenix está excepcional como Coringa. Ele traz ali uns trejeitos, a fala, as risadas de uma forma que traz muito dos traços do Coringa que a gente já está acostumado a ver, tanto nas HQs como nos cinemas, como nas séries animadas e tudo mais. Só que aqui ele traz pontos novos e a maneira como ele entrega aquilo ali, você vê o sofrimento nele, já que tem muito do problema mental dele, né, da estrutura mental que ele tem, assim, que tem dificuldades, ele tem um distúrbio mental, isso nos trailers já foi entregue, que é aquela questão de você dar uma risada involuntária. Então independente da situação que ele esteja, seja ruim, seja legal e tal, seja numa coisa trágica, ele tem a tendência a dar essa risada descontrolada, porque ele não controla literalmente, ele não tem como controlar e decidir quando parar ela vem do nada, e aí por isso ele sofre momentos do filme ali que eu não posso falar pra não dar spoiler, mas você vê o sofrimento do cara e isso você consegue ver esse sofrimento nas pessoas que realmente têm essa doença que existe, mas você sentir esse sofrimento, essa angústia em um ator fazendo esse distúrbio mental, pra você conseguir sentir essa agonia do cara, é de uma entrega absurda, é por isso que o Joaquin Phoenix conseguiu se sobressair nesse papel. A fotografia desse filme aqui, ela é absurda também, os caras fizeram um trabalho sensacional. Ele começa com uns cortes secos ali que você até pode achar estranho no início, mas depois você vê a linearidade da história, como ela está sendo contada, e aqueles cortes secos ali fazem total sentido para dentro do roteiro e desenvolvimento desse filme. Eu acredito que essa seja a maior e a melhor representação de Gotham que a gente já viu até hoje. Traz muito daquilo que a gente viu na Gotham de O Cavaleiro das Trevas, do filme, lá do Nolan, mas aqui a gente tem uma dimensão maior, o tom do filme é sempre um tom cinza, uma coisa depressiva, tem muito sujo, amontoado de gente, brigas o tempo todo, discussões, a cidade está em total depreciação. Isso contribui muito para o desenvolvimento da personalidade do Arthur Fleck, que mais tarde se torna o Coringa. Eu acho que essa fotografia toda ajudou muito na construção daquilo que a gente tem que entender do personagem. Isso faz muito parte da contribuição do desenvolvimento desse cara que a gente tá vendo ali na tela. O grande destaque é literalmente o Joaquin Phoenix como Coringa, como Arthur Fleck, que aqui a gente vê o desenvolvimento do personagem de um cara tímido que quer se tornar um humorista, um comediante de stand-up. Além do distúrbio dele de rir de forma involuntária, em momentos que não eram pra rir, ele tá assistindo aos shows e o cara faz uma piada, a galera ri, ele ri num tempo que não é pra rir, depois da piada, antes da piada, quando não tem graça, e ele passa a observar o pessoal para saber do que eles estão rindo e não como construir uma piada. E a partir disso ele consegue trazer os gatilhos dele para tentar ser um comediante de sucesso. E aí isso prende muito dele tentar ser uma pessoa normal, sendo que ele não é. E aí quando ele descobre quem realmente ele é, aí é que você vê a mudança da personalidade e aí o cara realmente se encontra e mostra tudo aquilo que a gente já tinha esboços durante o filme inteiro até chegar no Coringa. E aí
o cara desanda e é sensacional. O desfecho dessa história é muito foda. A trilha sonora é outro ponto muito forte desse filme, tem músicas icônicas e que combinam muito bem com os momentos que a gente vê ali na tela. No momento em que uma cena tá passando, que ela pede um pouco mais de drama, entra aquela trilha pesadíssima, e um momento de transição, vem uma trilha de transição que acompanha muito bem a temática, a tônica, os tons de cores e os movimentos que ele faz ali na tela, os trejeitos, as risadas. Então a trilha, a fotografia e as atuações se encaixam muito bem de uma maneira que fica totalmente redondinho e é muito prazeroso de ver isso na tela. Você fica angustiado acompanhando a história desse cara aí do começo até o fim. Aqui a gente tem algumas referências ao universo do Batman, algumas diretas, outras um pouquinho menos, mas elas funcionam até para poder situar dentro do universo da DC em si. Mas o ponto forte e o astro principal desse filme é literalmente o Coringa. Em cerca de 99, 98% das cenas o cara tá presente, você não tem núcleos onde ele não apareça, fazer funcionar apenas com esse cara ali sendo o pilar central de tudo. Se eu for dar uma nota aqui de 0 a 10, esse filme aqui dá um 9.5, 9.9, pra não fechar os 10 só por questão de birra mesmo, mas com certeza esse filme merece ser muito premiado. A atuação do Joaquin Phoenix é incrível e merece sim premiações, pelo menos as indicações. Então podem esperar grandes premiações aí pra Coringa, ou pelo menos muitas indicações, porque esse filme merece sim. Esse Coringa aqui sim é um ponto de partida para criar um universo que tenha referências em outros filmes, mas que não necessariamente esteja super interligado. E é assim que vai funcionar, e em Coringa eles acertaram perfeitamente. Eu fiquei realmente maravilhado com o que eu vi lá na sala de cinema. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa aqui o seu like, que ele é muito importante para continuar impulsionando nossos vídeos. Se não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, porque é vídeo novo toda semana, com a crítica que começa aqui, resumo de notícias do mundo da cultura pop, então tem sempre vídeo novo toda semana. Eu vou ficando por aqui, compartilhe esse vídeo com um amigo seu, pelo menos uma pessoa. Vou ficando por aqui, te vejo na próxima, valeu, falou!